oitavo ano, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, a França pré-revolucionária, ok? A gente vai abordar aqui os aspectos, o que levou à Revolução Francesa. Para a gente entender isso, nós temos que entender as características gerais. O que acontece? A França e a Inglaterra, elas vão começar uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos, ok? E a França vai sair derrotada desta guerra. Imagina, quando um estado ele sai derrotado de uma guerra ela já requer muito dinheiro, tá bom? Quando sai derrotado, é o sinônimo que gastou-se muito mais dinheiro e aí você ainda sai com o ego ferido, você vai ser triste, né? Isso daí vai começar a fazer com que gere crises ao Estado absolutista, tá? Críticas ao Estado absolutista. E também a derrota na guerra gerou uma crise econômica e uma desigualdade social também muito grande. Então, a França, tá? Ela era dividida em 3 estados, tá bom? O clero era o primeiro estado, a nobreza o segundo estado e o terceiro estado era a burguesia e o povo como um todo, camponeses, tá bom? E o primeiro e o segundo estado, eles tinham privilégios. Por exemplo, eles não pagavam impostos ao Estado absolutista, ok? Enquanto que a burguesia, o povo, os camponeses, eles vão pagar impostos. Vocês acham o quê? Que eles vão ficar contentes com isso? Claro que não, né? Então, o que vai acontecer? O terceiro estado, ele vai começar a criticar isso. Por que eu tenho que trabalhar para bancar os outros estados, a nobreza e o clero, tá? E aí a gente vai para as causas gerais da revolução, tá? Os abusos do rei absolutista, imagina você depois de uma derrota na guerra, o rei absolutista, em vez de chegar e frear os seus gastos financeiros, ele vai chegar e vai continuar gastando como se todo mundo, né, como se tivessem ganhado a guerra, né, e como se não tivesse existindo crise econômica, né, crise financeira. Então isso daí vai fazer com que as pessoas comecem a criticar o rei, ok? A crise financeira também, por causa da derrota na Guerra dos 7 Anos, tá bom? A desigualdade social que vai se atenuar, vai ficar cada vez mais grave, tá? Por causa da crise financeira. E a crítica do terceiro estado e os interesses políticos do terceiro estado também. Como? Que eu falei agora para vocês. Por que nós temos que pagar impostos para financiar a vida do rei, os gastos abusivos do rei, tá? E nós não temos opinião política, nós não podemos ter voz dentro da política, tá? Isso acaba gerando uma crise política. Então, vocês podem ver que uma coisa, gente, vai levando a outra, tá? Uma causa vai levando a outra e vai aprofundando mais ainda, tá? Os problemas que o rei absolutista terá que enfrentar, tá? Então, a Assembleia dos Notáveis, ela foi feita, tá? Para que se começasse a diminuir o abismo entre o primeiro, segundo e terceiro estado, ok? Então, eles começam a eleger. O primeiro estado, ele tinha
291 eleitos. O segundo estado tinha 270. E o terceiro estado, ele conseguia eleger 578. Mas isso, gente, não vai ser relevante, porque cada estado tinha direito a um só voto. Entenderam? Então, o que acontece? Quando o terceiro estado começa a criticar o primeiro e o segundo estado, porque eles têm privilégios e não pagam, por exemplo, impostos, claro que o primeiro e o segundo estado sempre vão votar contra as medidas do terceiro estado, tá? Por isso que tá aí, ó, resultados prováveis, tá bom? Os resultados prováveis sempre eram 2 votos a 1, tá bom? E muitas das vezes a derrota do terceiro estado. A tomada da Bastilha. A Bastilha, ela era uma prisão onde eram levados as pessoas que eram contra o rei absolutista, tá? Na verdade, quando ela é tomada, ela é mais um símbolo do que realmente uma prisão de fato, porque existiam pouquíssimos presos ali, tá? Mas ela era o símbolo do rei absolutista. Então, a tomada da Bastilha é muitíssimo importante para a Revolução Francesa, porque ela vai dizer que, olha, nós, povo, nós conseguimos tirar o rei do poder. Imagina, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer qualquer coisa, tá bom? Isso que quer dizer o simbolismo da tomada da Bastilha, ok? Meus amores, beijão, tchau!